E aí, China Azul. Cruzeiro faz grande jogo contra Bahia. Aproveita agora e se inscreva no canal para você ficar por dentro de tudo que acontece no Cruzeiro. Então vamos juntos saber das novidades do Cruzeirão Cabuloso. Veja o que disse Zé Ricardo em entrevista coletiva. Então, torcedor cruzeirense, deixe a sua opinião, é muito importante. Faça seu comentário. Descubra a emoção dos jogos na Betano. Junte-se a nós hoje e ganhe com nossos bônus especiais. Aproveite o melhor da Amazon e faça parte de uma comunidade de membros Prime que desfrutam de conveniência e entretenimento sem fim. Junte-se ao Amazon Prime hoje e torne a vida mais emocionante e conveniente do que nunca. Links na descrição. Até o próximo vídeo. De imprensa do Mineirão. Vamos lá? Fazer essa entrevista. Ô Zé, boa noite. Uma vitória que tem alguns pontos interessantes. É a segunda depois daquele jogo contra o Atlético, né? Digamos assim, emendada. Primeira vitória no Mineirão e primeira vitória e uma vitória que nasceu de dias difíceis, né? Mesmo de confiança nas alturas, mas a parte física foi um problema, acredito, para você, porque o jogo foi de muita intensidade no domingo. Como foi para dosar isso tudo, equilibrar isso tudo e o Cruzeiro conseguir essa grande vitória? Obrigado. Boa noite a todos. Realmente era uma questão que preocupava a gente, né? Não pela capacidade dos nossos atletas de recuperação, mas sim porque era uma junção de fatores, né? Um jogo que nos desafiou muito, né? No domingo, em todos os aspectos. Uma equipe muito veloz, a equipe do Bahia, né? Que gosta de jogar com essas transições. Um árbitro que eu considero um dos melhores do Brasil, que gosta de fazer o jogo andar, é um árbitro que menos de faltas dá na competição. Então, tudo isso, certamente a torcida empurrando, e a gente sabe que isso poderia tirar um pouco da nossa estratégia, né, que era, em alguns momentos, dar uma pausada no jogo, pelo controle da posse de bola, e abaixar um pouco as linhas para a gente sim ter as oportunidades de jogar nas costas da defesa do Bahia. Então, tudo isso nos preocupava, mas eu acho que o nosso grupo foi muito bem, né? A gente teve a preocupação nesses 2 dias de recuperar bem os atletas, trabalhar muito no vídeo, trabalhar com muitas informações, fomos para campos para fazer trabalhos apenas táticos de posicionamento e bola parada. Eu acho que foi bem feito e mais feliz ainda porque a vitória foi merecida. Acho até que no primeiro tempo a gente já poderia ter saído com um placar um pouco mais elevado, já tivemos chances claras de jogo. Sabia que o Bahia ia aumentar o ritmo do segundo tempo. Os primeiros minutos foram difíceis, né? Desdobrando com muitos jogadores, principalmente do nosso lado direito ali, em cima do William, desgastando muito o Matheus Pereira, fazendo ele andar para trás. E uma equipe muito bem treinada também, que vem numa sequência de 3 jogos, e isso dá para a gente a confiança que a gente pode ter esses 2 jogos aí como parâmetro para a gente tentar aumentar o nosso limiar, e sempre tem coisa para melhorar. Zé Ricardo, a gente vinha sempre pontuando nas últimas questões a dificuldade do Cruzeiro em fazer gols, a dificuldade de chegar na criação, a finalização. De que forma que esse resultado no Clássico ajudou, deu tranquilidade? Se você acredita que isso foi um fator importante para que o time finalizasse melhor hoje, se houve essa evolução? E se me permite mais uma questão, o torcedor sempre tem muita expectativa de ver o Fernando. O que você pensa de quando, de repente, dá um pouco mais de tempo para esse jogador se mostrar para a torcida que existe, a gente nota, sobretudo, uma ansiedade em ver também esse jogador? Queria que você comentasse essas 2 questões, por favor. Bom, sobre a questão do ataque, né, a gente sempre bate aqui da questão do equilíbrio de todos os setores, né? É muito comum a gente ver, de repente, desequilíbrio. Eu entendo jogar bem em todos os setores, né? Logicamente que faltava alguma coisa para a gente, né? Criar as oportunidades, ser mais efetivo. Hoje, como eu falei, a gente teve muitas oportunidades, tivemos o campo para jogar nas costas da defesa do Bahia, que era uma expectativa se saíssemos à frente, já que a equipe do Bahia é uma equipe que procura empurrar muito o adversário, né? Então estabelecemos uma postura em metade do campo, às vezes em bloco médio,
em alguns momentos tentando subir, até porque o Marcos Felipe é um dos jogadores que faz mais ligações em cima do Everaldo e com taxa de sucesso muito grande, né? Não adiantava a gente simplesmente pressionar, porque o Bahia tem sempre 4, 5 jogadores na última linha, e se a gente pressionasse de qualquer maneira, a gente corria o risco de perder a primeira bola e principalmente a segunda bola também com uma equipe mais espaçada. Então a ideia foi a gente ter a nossa equipe mais compactada, fechar o centro do jogo, porque entendíamos também que ali a gente poderia dar nossas manobras de transição ofensiva. E sobre o Fernando, é um jogador que certamente a gente tem muito cuidado e carinho também com ele, um jogador que a gente vem estimulando bastante, principalmente as questões de mudança de ritmo de jogo, né? E a tendência é a competição se desenrolando e a gente tendo cartões, como a gente teve com o Machado hoje, a gente ter tanto Ian, tanto Fernando, que jogam por essa posição, utilizá-lo mais, né? Hoje o Lucas fez um sacrifício muito grande, ele não treinou esses 2 dias para tentar recuperar da dor que ele vinha sentindo, se eu não me engano, na panturrilha. Veio para o sacrifício, fez um grande primeiro tempo, e a partir do momento que a gente entendia que poderia ser um risco maior de a gente perder ele para frente, a gente fez as substituições, o Machado pelo cartão amarelo também, e aí promovemos a entrada do Ian e do Fernando. O Fernando ainda teve a personalidade de tentar um chute de fora, logo na primeira bola. Com carinho a gente vai dar a oportunidade para eles no momento certo. Zé Ricardo, boa noite. Parabéns pela vitória. Complicado porque é um jogo de 6 pontos, resultado muito importante, assim como na rodada passada. Mas eu queria saber de você, da forma tática, se você acredita que achou a formação ideal com os 3 volantes ali, o que você enxerga? É para dar mais liberdade aos homens da frente, para dar mais sustância ao sistema defensivo? Queria que você me explicasse essa formação, porque são adversários com características diferentes, mas o Cruzeiro sobrou em campo nas 2 partidas, porque além do resultado ele teve a performance. Então eu queria que você explicasse essa formação aí para a gente, o que você enxerga disso? Bom, pela ausência de um 9 de característica, né? A gente ter usado alguns jogadores por ali, agradecer, estão muito solícitos a isso, né? A gente já trabalhou com o Nicão ali, com o Wesley, com o Bruno, hoje foi o Arthur no início do jogo. E o Bruno Rodrigues, ele é um jogador incansável, né? Com a cara mesmo que a gente quer da nossa equipe, né? Se doa muito para a equipe, sabe pressionar, por vezes pressiona 1, 2 jogadores, né, que a gente chama de marca 1, marca 2, ele consegue fazer isso muito bem, deixando sempre uma sobra por dentro, onde a gente espera que na pressão dele, nem sempre ele que vai roubar a bola, né? Ele que vai dar o gatilho e a gente na bola pressionada dele vai conseguir organizar a nossa equipe para ganhar a bola. Então, a gente tinha um pouco de receio de voltar com o Papagaio foi para o sacrifício no jogo contra o Atlético Mineiro, e também no treino de ontem ainda está sentindo umas dores ali no local, né, da contusão dele. Como a gente conseguiu abrir 2-0, imaginava que a gente no final do jogo, se precisasse dele, se o Bahia tivesse talvez feito um gol, a gente pudesse utilizá-lo, mas ele chegou para mim e falou, não precisa me tirar, me deixa no campo. Então assim, é um cara que está muito envolvido com o nosso jogo, né, e o próprio Papagaio agradeceu, porque ele ainda está se ressentindo, a gente espera recuperar ele totalmente para o jogo contra o São Paulo. E sobre formação ideal, a ideia é que eles tenham isonomia das informações, da maneira como a gente joga. Hoje, o que mais me deixa satisfeito é que os jogadores estão entrando e estão mantendo o ritmo. A gente teve aí o Kaique, que entrou no jogo passado, deu conta do recado. No jogo anterior ele jogou numa função diferente, muda um pouco a característica, mas a característica é pela qualidade dele, né? Pela capacidade técnica dele, não a característica da nossa equipe. E a mesma coisa com o Ian, quando entrou contra o Flamengo também, conseguindo fazer uma marcação forte, principalmente até os 30, 35 minutos contra o Flamengo. O Nicão e o Matheus Pereira acabam utilizando a mesma função. Hoje a gente queria dar um pouquinho mais de condição de o Matheus jogar nas costas ali dos volantes do Bahia, porque estava saindo muito contra-ataque por ali. Ele tem a qualidade no domínio, no toque de deixar o companheiro na cara do gol, né, em melhores condições. E o Nicão também entrou fazendo ali a função que ele vinha fazendo, de compor pelo lado direito, podendo dar um pouquinho mais de liberdade do William saltar na marcação e também ali tentar fazer o início das nossas transições ofensivas. Eu acho que está sendo muito grato aos nossos dias a dia, porque é um grupo que trabalha e nunca deixou de trabalhar.
o resultado não estava acontecendo. A gente espera que essas 2 vitórias nos dê mais confiança ainda, para que a gente possa seguir aí nessas 9 finais que temos pela frente. Ô Zé, muito se falava do fator psicológico da equipe, até antes da sua chegada aqui. E aí você estreia contra o Santos, já uma pressão danada, e você faz aquele 3-0, conquista lá na Vila 3-0. As rodadas passam, depois você enfrenta o Atlético, uma pressão terrível, protesto na toca, desfalque, inauguração da Arena MRV. Você consegue mais uma vitória. E aqui, quando tinha tudo para ser um jogo mais tranquilo, não é. O Cruzeiro não vence há 8 jogos aqui, adversário direto, 34 pontos. Até que ponto a parte psicológica influencia? E eu queria que você falasse especialmente do seu trabalho, da sua comissão, a participação de vocês nessa retomada da confiança. É uma boa pergunta que você fez, né? Ninguém faz nada sozinho. A nossa comissão técnica, eu acho que eu já falei isso, a comissão técnica do Cruzeiro é muito boa, né? Desde aqueles que eu conheço ali, mais por estar morando na toca ali, com a sub-17, sub-20. O Vinícius é um profissional extremamente capacitado, o auxiliar técnico da casa, e a confiança que eu tenho muito grande no Kleber dos Santos e no Fábio, que são os profissionais que vieram comigo. Mas eu senti uma sinergia muito grande entre treinador de goleiro, entre o preparador físico da casa, o Túlio Flores, né? Então, são todos... E a gente tem um alicerce que eu posso, talvez, dizer que é um privilégio para nós ter Paulo Autuori, Paulo André, D'Alessandro, que foi meu atleta no Internacional, vê-los hoje numa outra função, numa outra função, e da maneira como está sendo cultivado a ideia de um Cruzeiro cada vez mais forte, num momento extremamente difícil de recuperação do clube. Às vezes as pessoas acham que é desculpa, né? E que num momento ruim usamos isso de desculpa, mas não é desculpa. Realmente o Cruzeiro está tentando fazer as coisas certas e cada passo é uma conquista para todos nós. Por isso a valorização de cada esforço, né? Hoje a gente viu o tamanho que foi a vitória passada contra o Atlético Mineiro, porque hoje eles foram a Bragança e venceram o Bragantino, que é talvez depois do Botafogo a equipe mais sensação da competição. Isso valoriza muito mais, a gente consegue meio que exorcizar aqui a questão do Mineirão, né, nesse momento, porque era importante, e isso nos dá confiança, certamente, porque sem confiança a gente não faz nada da vida, em qualquer profissão a gente precisa estar confiante naquilo que quer, mas com muita humildade. A gente que está no esporte há muito tempo sabe que vitórias são conquistadas com muito sacrifício, mas precisam ser valorizadas, celebradas, mas amanhã a gente já começa a preparar a equipe para jogar contra o São Paulo. Zé Ricardo, a gente viu, né, principalmente aí nos vídeos que foram postados pelo Cruzeiro, até parabenizar o departamento de comunicação do clube, dos bastidores, alguns jogadores que surpreenderam. A gente viu o Papagaio, a gente viu várias lideranças dentro do grupo. E quando os resultados não vinham, começam a surgir muitas especulações. O grupo está rachado, o grupo está dividido. E no jogo contra o Atlético, a gente viu presencialmente ali no gramado o olhar dos jogadores, a vontade. Hoje é a mesma coisa, inclusive eles vibrando em cobrança de lateral, roubada de bola, finalização, enfim. E uma sinergia muito grande. É esse mesmo o clima na toca? Estava faltando só a questão dos resultados aparecerem para isso aflorar mais? Hoje a gente viu, né, a sinergia total com a torcida do Cruzeiro hoje? A festa linda que a torcida fez antes, durante e depois, não parou de cantar um minuto sequer. Eu acho que esse era o apelo que nós fazíamos, né? Porque no momento difícil que a gente tem que estar junto, e não tenho dúvida nenhuma do caráter desse grupo. A minha maneira de trabalhar é muito em cima daquilo que eu entendo no dia a dia, do olhar, da clareza das informações. Procuro manter eles e alimentá-los da maior informações possíveis da nossa equipe, né? A referência sempre é a nossa equipe, mas ter uma estratégia para cada jogo. Hoje a gente sabia que o Bahia ia trabalhar com muita velocidade, tem jogadores muito talentosos, Biel, Cauli, jogadores muito rápidos, o Everaldo fazendo uma boa competição, fazendo pivô, chegada de trás do Gilberto, que é um jogador que eu já trabalhei, eu sei da sua capacidade. Bons zagueiros de construção, principalmente o Canu, e em passes de quebra. A gente sabia que o adversário ia criar muita dificuldade para a gente. Então foi assim, uma mobilização de todos nós, acho que trabalhamos muito bem, todos os setores do clube.
mantendo eles de informações. O nosso primeiro gol sai de um momento que a gente pedia muito para o Machado fazer, voltar a fazer, que era uma de infiltração, sendo um homem de surpresa, porque a gente entendia que no passe atrasado da nossa equipe, a equipe do Bahia saía compactada e podia entrar essa bola no espaço entre ele e o Marcos Felipe, ele acreditou. Então, assim, é um trabalho conjunto. Todos nós, quando conseguimos uma vitória dessa, estamos todos de parabéns, não só o treinador, não só os atletas, mas aquela galera que fica no invisível ali, que as pessoas não entendem, às vezes, qual é o tipo de trabalho, mas que faz a diferença para que a gente consiga fazer. Parabenizar a nossa torcida pela festa que fez. Realmente foi muito emocionante ali, eu ainda não tinha vivido essa energia de forma tão no Mineirão, até porque a gente não vinha conseguindo resultados, mas já foi uma mostra muito legal no domingo, e hoje a gente confirma que tá energia, que a torcida e o grupo junto podem fazer muito mais do que a gente já fez até agora. Você, saindo um pouco aí do jogo, não necessariamente dizendo que isso é motivo para o Cruzeiro voltar a vencer, mas nos últimos jogos você volta com a concentração. A gente não estava acostumado a ter isso aqui pelos técnicos estrangeiros que estavam comandando o Cruzeiro. Foi um pedido seu? O que você identificou? É apenas uma situação? Ou no futebol brasileiro isso acaba fazendo diferença para um fechamento ainda maior de um grupo, estando ali também nos jogos em casa, concentrado na véspera? Bom, a gente não tem um protocolo tão fechado assim que a gente não possa flexibilizar. O que a gente entendia é que agora a gente vai estar em 40 dias finais da competição com 10 jogos, agora 9. E como a exigência foi muito grande, não só contra o Flamengo, mas também contra o Atlético Mineiro, a gente entendia que estar mais próximo, principalmente na questão nutricional e na questão de hidratação, a gente poderia tirar um pouquinho da diferença, né? Até porque o Bahia tinha 24 horas a mais do que a gente nessa recuperação. De fato, quando a gente treina de manhã, a gente libera os atletas para ir para casa, passar a tarde com as suas famílias, que é super importante, e a gente pede para que eles cheguem só para janta, né? Se tiver que fazer alguma dinâmica ali, como nós fizemos esses 2 últimos jogos, a gente vai ter eles mais próximos, mais concentrados, e eu tenho certeza que os atletas também gostam nesse momento, de estar ali mais próximo um do outro, porque a conexão, às vezes, dentro do quarto com o seu companheiro, pode ser levada para dentro do campo. E a gente tem visto isso, não por causa das 2 últimas vitórias, como falei para vocês desde o início, né? Um grupo de muito caráter, trabalha demais. Então, assim, eu tenho certeza que, por trabalho, as coisas não vão deixar de acontecer. Então, parabenizar novamente o nosso grupo aí e celebrar hoje, porque é importante celebrar também. A celebração, ela vem daquilo de quando você traça um objetivo, e o objetivo é cumprido, independente do resultado ser positivo ou não. Se a gente sai de campo com o sentimento que deixou tudo que podia ser feito dentro do campo, a gente tem motivo sim para celebrar. Derrotas, vitórias, empates, independente de qualquer coisa. Então eu falei para eles que eles celebrem hoje a vitória, celebrem com as suas famílias, com seus amigos, e a partir de amanhã a gente se prepara para o jogo contra o São Paulo. Boa noite, Zé. Aqui. Perdão. Parabéns pela vitória. Eu queria que você comentasse sobre a atuação do Matheus Pereira, que ele falou na zona mista que não está 100% ainda, mas que hoje deu uma qualidade diferencial para o time, jogou muito bem, participou diretamente do primeiro gol. Queria saber como é que você pretende utilizar ele, como é que ele vai poder ajudar, estando 100% principalmente, se já vai estar no próximo jogo, e se possível também comentar sobre o trabalho da nova psicóloga do Cruzeiro, se isso é importante, se você enxerga como algo relevante no time. Muito obrigado. Não, vamos lá. O Matheus é um jogador que que acreditamos ser de suma importância, assim como todos os jogadores, né? Mas pela qualidade que ele tem, um jogador que tem ali características próximas do Nicão, mas uma característica mais de meia, né? Chegando aqui, eu fui buscar os vídeos dele no Al Hilal e também na sua estreia. Felizmente jogou muito pouco, né? Contra o Botafogo. Teve outra equipe que ele jogou pouco também, se não me engano, Atlético Paranaense, e vi que ele poderia, dentro de uma estrutura de 3 homens por dentro, atuar mais aberto, tendo a cobertura ali próxima de um dos meias, e dali ele partir de fora para dentro para ser um cara para principalmente pegar um espaço ali nas costas dos volantes adversários, próximo do gol, onde ele tem capacidade. Ele vem me surpreendendo porque na função sem bola ele está cumprindo muito bem, está fazendo um esforço muito grande para poder buscar ali a sua melhor condição física. Como a gente tem aí 5, 6 dias para o jogo contra o São Paulo, um pouquinho mais,
a gente espera que ele esteja melhor ainda, né? Mas eu acho que ele pode atuar nas duas funções, tanto aberto e vindo para dentro, como meia mesmo, porque ele tem a condição de se aproximar do atacante, né? Certamente, se ele tiver espaço, ele vai criar dificuldades para o adversário e coisa boa para a gente. Então, e sobre a Maíra, né? A nossa nova psicóloga. Então, foi uma alegria para mim, porque eu soube quando cheguei aqui que o Departamento de Saúde, capitaneado pelo Edu Ester, estava buscando já um profissional para essa função. Foram feitos, assim como foi comigo, um processo de seleção com profissionais, e muitos profissionais bons, e a minha indicação foi especificamente para que o clube pudesse ter mais um nome, e para minha alegria ela foi aprovada nesse processo de seleção, tá com a gente. É uma função que eu acredito demais. Todos os clubes que eu trabalhei, se não tinham, eu procurei sempre indicar, porque a psicologia esportiva ela é muito pontual para algumas situações, e estou muito feliz que a Maíra está aqui. Eu acho que o Cruzeiro ganha muito com ela, com a vinda dela, e certamente teve a sua parcela de contribuição reconhecida já pelos próprios atletas, tanto na sua chegada, que foi antes da partida contra o Flamengo, como agora nessas duas partidas que nós conseguimos 6 pontos. Boa noite, Zé Ricardo. João Vitor Pena, Estado de Minas, no ataque. Um dos destaques dos últimos jogos foram os laterais do Cruzeiro. No primeiro turno, o Cruzeiro já tinha tido mérito com o Marlon, com o William, mas depois, assim como o restante do time, teve uma queda de desempenho, e nos últimos jogos você conseguiu resgatar isso com o Kaique, com o Marlon, com o William também. Como é que você tem trabalhado esses lados, extraído essa questão que já era positiva antes, mas que acabou ficando um pouco apagada nos últimos jogos, e trabalhando esse jogo pelas laterais do campo? São 2 jogadores, apesar de jovens ainda, né? Tem boa experiência, né? Marlon, William, ressaltar aí o Kaique com 20 anos, com a personalidade que ele jogou no jogo passado, os 2 últimos jogos. O Palácio entrou contra o Flamengo, foi muito bem. Ainda temos o retorno do Wesley Gasolina, que é um jogador que eu conheço bem, tem muito potencial, certamente pode nos ajudar com mais tempo, até numa linha mais da frente, que ele já atuou, e pela qualidade, a capacidade individual, finalização, assistência, ele pode atuar por ali também. Mas eu não gostaria de personalizar nem nada num atleta, porque foi uma vitória muito coletiva e que todo mundo se deu ao máximo. O Rafael Cabral fez uma partida também quando foi exigido ali no segundo tempo, no momento que estava 2-0, ele foi muito bem também, dando tranquilidade na distribuição de jogo também. Então, são pequenas funções que são feitas por todos eles ali. O Machado fez uma partida fantástica também, o Jussa incansável. Então, assim, acho que não é nem justo a gente personificar essa vitória tão bonita, tão coletiva com um atleta. Acho que todo mundo está de parabéns, mas como a gente sabe muito bem no futebol, né, a gente tem aí pouco tempo para comemorar, porque temos uma